Alô! Fala aí, rapaziada, aqui é o Amena. Nesse vídeo a gente vai introduzir o assunto referente aos equipamentos. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso daí, só que ficou gigantesco, parecia até um vídeo do Pirula. Então eu vou dividir esse vídeo em dois e vou me limitar esse vídeo apenas a falar sobre Heavy Armor, One-Handed Shield e Destruction Staff. No próximo vídeo a gente finaliza o assunto sobre equipamentos, falando sobre Light Armor, Mid Armor. Vou falar sobre algumas armas que serão o Bow, a Restoration Staff e até o Two-Handed. Então eu fiz aqui no PTS um Warden, eu já cheguei a colocar até umas habilidades aqui na barra e deixei pendente as habilidades de arma. Então a gente vai começar primeiro falando sobre as armas aqui para poder fechar nossas habilidades. Aqui eu tô com uma One-Handed Shield na front bar, já coloquei todas as passivas. Então a gente vai começar primeiro explicando essas passivas. A primeira passiva a gente tem uma redução aqui do custo de stamina dessas habilidades, todas elas custam stamina. Então você tendo esses pontos aqui distribuídos, elas vão custar 15% menos e você vai reduzir o custo do block em 36%. Sempre que eu falar aqui das passivas eu vou tentar associar com o tanque, por que isso daqui é legal para tanque. Então essa primeira passiva, por que isso aqui é legal para tanque? Eu cheguei a falar no primeiro vídeo que o block é um elemento que não permite você recuperar a estamina. Enquanto você estiver bloqueando um ataque, você não vai recuperar a estamina. Então um exemplo aqui, estou bloqueando, tá vendo minha estamina? Ela está estacionada em 69%. Se eu soltar meu bloco, ela volta. Ou seja, reduzir o custo do bloco é algo muito importante para o tanque. Reduzir o custo do bloco é importante para o tanque. Reduzir o custo de stamina das habilidades é importante para o tanque. Então, esse bloco aqui que eu falei, essa stamina aqui que eu falei, ela não volta com influência do Stamina Recovery. Então aqui o Warden, eu tenho o Bullnet que volta Stamina, vai continuar voltando minha Stamina, tá vendo? Por quê? Porque é o Bullnet, não é o Stamina Recovery. Então esse bloco aqui ele limita o seu Stamina Recovery, por isso que o tanque não utiliza encantamentos de Stamina Recovery nas joias, por exemplo. É totalmente inútil, porque a maioria do tempo você está bloqueando ataque. Então o glifo está sendo inútil. Você pode ter lá 10k de Recovery Stamina que ele não vai funcionar. Então próxima passiva. Essa passiva aqui ela vai aumentar o seu Weapon Damage em 5%. Só que para tanque, né? Então é tão interessante, porque o tanque não vai estar focado em causar dano, pelo menos na maioria dos casos. E aqui você tem uma redução do dano que você bloqueia em 20%, ou seja, quando você tem essa passiva comprada você bloqueia mais dano. Esse Deadly Bash aqui adiciona Weapon Spell Damage nos seus ataques de Bash e eles custam 40% menos. Isso é bom, reduzir o valor de Bash é interessante. Até porque o encantamento, a gente está no patch Dragon Hold, o encantamento de Shield Play, ele tinha a redução de custo de block e de bash, porém agora ele não reduz mais custo de bash. Então, muito importante você investir nisso daqui. Então, essa próxima passiva aqui é a penúltima, você recebe menos dano de projétil para tanque, importante, você vai estar com os alvos mirados em você, então receber menos dano deles é importante. Projétil vai incluir arqueiros, maguinho, pessoal que está atirando você de longe. Essa última passiva aqui melhora essa mobilidade enquanto você está bloqueando. Quando você está com um personagem novo, se você por um acaso chegar no level 50 e não tiver upado One-Handed Shield, você sente uma diferença depois que distribui os pontos aqui. Sem esses pontos aqui você fica meio agarrado no chão, é meio zoado. Então indo para as habilidades ativas aqui, começando a gente tem uma Ultimate. Shield Wall. Isso aqui, a Ultimate praticamente te deixa, literalmente ela te deixa, bloqueando mesmo sem você estar bloqueando. Se você usar essa habilidade,
você pode largar o bloco que você vai estar bloqueando todos os ataques. E ela tem 2 morphs. Um morph vai refletir os projéteis e outro morph vai negar o custo das habilidades de One-Handed Shield. Só que independente do morph que você pegar, é muito situacional no PvE. Seria talvez aqui um exemplo. Se você estiver numa situação, tancando um material, e você não pode levar um stun do boss, senão o grupo ali vai morrer alguém. Então você está com pouco stamina lá e não pode levar um heavy attack que vai te stunar. Você vai usar essa habilidade, ela vai te fazer estar bloqueando e você dá um heavy attack ali, faz alguma coisa, algum recurso que você tiver para recuperar essa stamina e não deixar que leve o stun. Então, bem situacional, quase nunca se usa. As habilidades aqui a gente tem o Puncture, a primeira, ela é o Taunt Melee, também faz o debuff. Ela sem morph, ela só debuffa só faz o debuff físico, ela só reduz o physical, ela só reduz a armadura do seu inimigo referente a danos físicos. Então nos morphs dela a gente vai ter o Rensec e o Pierce Armor. O Rensec continua fazendo só o debuff físico, ou seja, só os seus aliados DPS Stamina vão se favorecer desse debuff, caso não tenha nenhum DPS que já faça isso na rotação. E aqui em contrapartida ela vai te dar Minor Protection. Ela dava antes Minor Breach e Minor Resolve. Então agora ela dá Minor Protection, você recebe menos 8% de dano. O outro morph vai fazer o debuff mágico também, ou seja, Major Fracture e Major Breach. O tempo agora é de 15 segundos do debuff, é o mesmo tempo do taunt. Antes você tinha que se preocupar em tauntar de novo, faltando uns 3 segundos para acabar o taunt, porque o debuff durava menos que o taunt. Agora é menos risco de o tanque perder o debuff. Então, com relação à escolha aqui, eu prefiro o Pierce Armor, não abro mão dele. O motivo é porque o debuff está na sua mão. Você não precisa contar com o healer jogar um Eledren, você não precisa contar com ter um Stamina que vai fazer Fracture, uma mágica que vai fazer Breach. Está na sua mão, você vai estar responsável por fazer esse debuff, eu prefiro assim. Até porque, já até comentei lá no vídeo sobre mitigação, que o Minor Protection também não é lá o buffzão fortão para tanque não. Para os DPS é até legal, tem habilidades em área que buffam os DPS com esse buff. Para os DPS fica bom porque eles têm mitigação já baixa, esses 8% rendem. Para tanque nem tanto. Próxima habilidade, o Low Slash. É um ataque praticamente que vai dar ali o Minor Main, vai reduzir o dano do inimigo em 15%. Se o inimigo vai bater menos, também é bom, principalmente em situações de que o seu grupo leva muito dano. Então ele vai receber um pouco menos de dano. A não ser que seja um dano que seja hit kill no grupo, entendeu? Aí não adianta. Então, é uma questão de reduzir um dano mitigável. Então a gente tem 2 morphs, um aqui que vai pegar mais alvo e vai dar slow ali em mais alvos, e um outro morph que mantém ali também o Minor Main e acrescenta o Minorism. Eu prefiro esse daqui porque você gera Ultimate. Ultimate é uma coisa importante para o tanque. Você gerar mais Ultimate, a Ultimate que o tanque mais costuma utilizar é o Aggressive Horn, lá do PVP. Então você gerar muito Ultimate, você encurta o tempo do Horn ou não deixa o grupo sem esse buff dessa Ultimate. A próxima habilidade, ela tem 2 morphs aqui, o Defensive Stance e o Absorb Missile. Diferença, ela sem morph, que ela é uma habilidade que vai te dar um shield damage. Ela continua mantendo o shield damage nos 2 morphs, um dos morphs vai defletir esse shield damage, e quando você está equipado aqui com... Era até o contrário, se eu não me engano, isso aqui, ela teve um rework. Essa aqui, o Defensive Stance, vai refletir o ataque que você recebe de projétil e vai aumentar ali a quantidade de dano que você bloqueia em 7% e reduzir o custo de bloco em 7%. No outro morph, os projéteis que você absorver
vão te curar escalado com seu Max Health. Então, não vou colocar na barra aqui, mas eu estou escolhendo de acordo com a minha preferência. Também é muito situacional isso daqui. Isso aqui é um Gap Close. Deixa eu colocar na barra só para dar o exemplo. Você vai até o alvo de forma mais rápida. O que os morphs fazem? Agora eu estou em combate. Já vai zerar o combate. Enfim, um morph vai stunar. Aqui, ó. Esse morph vai stunar de acordo com a distância. E esse aqui vai dar um shieldzinho quando você fizer um Gap Close. Isso daqui geralmente é uma situação de que você tem que dar talvez um interrupt muito rápido e você não esteja de Destruction Staff. Aí eu vou explicar isso, mostrar a outra situação que você pode fazer um interrupt à distância utilizando uma habilidade do Destruction Staff. Mas se você não tiver, você vai até o alvo, dá um dash interrupt. O dash vai interromper. Basicamente isso. A última aqui é só uma habilidade mais cuidada que dá um dano. Então para tanque, meio meh. Uma vai stunar. E essa daqui, cadê? Bloqueio, um ataque, aumenta o dano do próximo. Então tá vendo? É meio... Isso aqui é mais pra PVP, mano. Isso aqui faz de file ainda? Acho que não, nem faz mais de file. Isso aqui usa mais no PVP. Então o que você vai usar mais no PVP são essas três aqui. Então o One-Handed Shield aqui a gente tá conversado. Vamos lá. Backbar, Destruction Staff. Eu equipei aqui uma Lightning Staff. Primeira habilidade que eu vou falar, antes de falar das passivas, eu vou passar pelas habilidades ativas aqui mais rápido. Para o tanque, Elemental Blockade, está durando 14 segundos. O custo pode até ser caro, mas o que acontece? O tanque, como qualquer outra role, o DPS e o healer, eles praticamente usam a backbar para manter um encantamento o maior tempo possível ativo. Então, como que os encantamentos eles são procados nos alvos? Por meio de Light Attack, Heavy Attack ou habilidades de arma que sejam ground. Ground é o que? Esse dano que fica no chão. Então o Blockade é o meio de você manter seu encantamento. Então, vamos lá. Passar pelo encantamento. Encantamento que usa na backbar do tanque, na maioria dos casos, é o Crusher. Reduz ali a resistência do alvo em 2108, sendo a Staff Infused, que é o recomendado, por 5 segundos. Ou seja, você vai bater essa habilidade no chão, ela dura 14. Quando acabar os 5 segundos, a própria habilidade no chão vai fazer com que o encantamento se ative de novo. Então, o motivo de ser Infused é aumentar a potência do encantamento, reduzir o cooldown para aquela proc mais vezes. Aqui, ó, é até um exemplo aqui. Eu vou fazer um outro vídeo depois sobre coisas comuns que o pessoal faz, mas que não deveriam fazer. Esse aqui é um exemplo. Mesmo encantamento nas duas barras. Ó. O Alcosh ele já vem. Você farma ele e ele já vem com esse encantamento. Então você está vendo aqui, ó, numa barra você debuffa 2108. E na front você debuffa 811, cara. Ou seja, se você botar o mesmo encantamento, você caga o uptime, você caga a eficiência do teu encantamento. Então coloca um outro encantamento na front bar. Nunca coloque o mesmo. Voltando pro Destruction Staff, essa habilidade inicialmente para isso. Outro motivo é qual staff está usando. O Flame Staff você descarta, porque realmente ele só faria isso. Só estaria mantendo o seu encantamento procado, sem mais nada. Porque o Burn, o Stat Effect Burn, não tem muito a agregar por causa de tanque. Já pro Ice Staff e pro Lightning Staff, a coisa começa a ficar interessante. Agora vamos olhar as passivas para vocês entenderem. Tá, a primeira passiva que eu coloquei ponto aqui
ela está referindo aqui a ignorar a resistência. Isso aqui eu coloquei mais por colocar, mas ela se pode até deixar sem colocar. A primeira passiva eu não coloco. Por que eu não coloco? Ela faz com que o bloco no Ice Staff custe mágica. Mágica é um recurso importante para o tanque para várias coisas. Se você ficar bloqueando o ataque custando mágica, quando você for ver, você vai estar sem mágica. Então não coloque ponto aqui. O Heavy Attack do Frost Staff também vai fazer taunt. Isso aqui é legal? Tá, até é. Mas é o conjuntinho. Um só vem junto com o outro. Não tem como você escolher um ou outro. Então, infelizmente, a gente não coloca. E aqui vem a parte que eu ia falar. Aqui aumenta a chance de aplicar Status Effect. Existem alguns Status Effect e o Staff a gente consegue o Concussion por meio do choque e o Chilled, que eu não sei nem a pronúncia disso, não sei pronunciar um monte de coisa, enfim, por meio do Frost. O que eles fazem? Esse Concussion, ele vai fazer com que o seu inimigo fique no status de off-balance, e o Chilled vai fazer com que aplique o Minor Man, e se o alvo for suscetível ao Crowd Control, ele vai ficar agarrado no chão. Então, o Concussion também, já esqueci de falar, não é só off-balance, também é o Minor Vulnerability. Por um curto prazo de tempo, Minor Vulnerability, mas também. Então, o que influencia? Por que escolher uma e não escolher outra? Quando usar uma e não usar outra? Eu vou ter que falar isso para explicar de qualquer forma. No patch anterior, todos os DPS, é bom você conhecer todas as roles para jogar. Eles utilizavam os estaminas, eles geralmente têm pontos aqui, ó, em tudo. Eles sempre liberam essa passiva Exploited. Quando o amiguinho lá, o inimigo, tá off-balance, ele recebe mais 10% de dano. Ou seja, o Lightning Staff era muito importante para o tanque se o seu time fosse de maioria composta por Stamina DPS. Se fosse de mágica, nem tanto, porque você ia ter talvez um Sorcerer com muito ponto em Thaumaturge, talvez 75 pontos aqui, aí liberaria isso. Então nem toda classe chapava ponto em Thaumaturge, no caso de mágicas. Então no patch anterior, todo mundo chapou ponto em Thaumaturge, porque o patch era de dot. Então os danos overtime estavam muito fortes. Então você tinha total certeza de que todos os mágicas estavam com 75 pontos aqui. Então Lightning sempre no tanque. Ponto negativo. Vamos voltar lá na passiva. A próxima passiva aqui, a gente vê que o Frost Staff reduz o custo de bloco e reduz o dano que você recebe enquanto bloqueia. Vamos ler de novo ali. Dá uma olhadinha aqui no final, ó. Tá vendo isso aqui? Tá vendo alguma semelhança? É a mesma coisa do que o Sword and Board. Sword and Board? Reduz o custo de bloco em 20. E aqui, ó, 36 do Fortress. São essas duas passivas ali em uma. Então o ponto negativo do Lightning Staff é que isso aqui só se aplica ao Frost. Se você bloquear um dano na barra do Lightning Staff, um dano muito pesado, ele vai doer, entendeu? Você não vai mitigar tanto, não vai mitigar esses 20% igual mitiga o Ice Staff. Então tá, Alex, quando que usa o Ice Staff? O Ice Staff é mais nessas situações de que você não pode dar esse vacilo de bloquear um dano ali que você vai pro saco. Então o Ice Staff, se você tiver um time todo de mágica, você pode usar o Ice Staff tranquilo assim, sem medo. Então essa basicamente é o que influencia na escolha de uma e outra. Última passiva aqui, principalmente em Trash Fight, ali você joga um Blockade, o bicho morre no Blockade e você pega a mágica. Então essas são as passivas. As habilidades ativas, a gente falou primeiro do Blockade. Eu primeiro enfatizei o Blockade porque ela é a habilidade mais importante do Destruction Staff para o tanque. Na verdade até para os DPS também costuma ser. E aqui, ó, a questão que eu falei lá comparando com o Gap Close para poder dar um Interrupt. Crushing Shock. Se o seu amiguinho ali, seu inimigozinho ali, tá castando uma habilidade que você não pode deixar ele castar e você tá muito longe, você só joga o Crushing Shock e interrompe ele de longe, você não precisa ir lá. Ó, o Destructive
touch você não vai usar em tanque, o impulso você não vai usar em tanque. O que talvez você pode utilizar aqui é o Elemental Drain por causa do Mine com Magic Steel. Um debuffzinho mágico se você tiver num time ali que não tem healer, você mais 3 DPS e os caras são DPS mágica e você ajuda eles no sustain com o Mine Magic Steel. Então basicamente as armas, essa conversinha que a gente tem. A Ultimate não utiliza, ela é focada para DPS. Então, como eu falei, eu vou me limitar aqui ao Heavy Armor na questão de equipamento do corpo. O que define se você está usando a build medium ou heavy? Vou olhar aqui e mostrar aqui que eu estou utilizando. Heavy Armor. Ionacrin é Heavy Armor. O Alcote é Medium Armor. Então, tá. Eu estou utilizando uma build Heavy Armor porque eu estou utilizando 5 peças no corpo. O que você utilizar na joia e nas armas não vai influenciar naquelas passivas, nessas passivas aqui. Então se eu colocar aqui, ó, esse bônus, ele é para cada peça de Heavy Armor. Tá, mas e se minha espada e escudo ali fosse de um set Heavy Armor? Não influenciaria nisso daqui, sacou? Isso aqui é para o que está equipado no corpo. Então aqui a primeira passiva a gente tem aumento de Physical Spell Resistance, 362 para cada peça de Heavy Armor. Vai dar um valor de acordo com a quantidade que você está utilizando. Aqui no Constitution, aumenta o Health Recovery em 4% por cada peça. Eu estou utilizando 6 e uma Medium. Então eu tenho esse bônus. E aqui você restaura Stamina. É 108 de Magical Stamina. Quando você recebe dano por cada peça de Heavy Armor. Cada 4 segundos. Então você volta isso aqui. Juggernaut. Aumenta o Max Health 2% de acordo com cada peça que você está usando de Heavy. 12. Você vê que tá vendo que até aqui, ó, tudo isso aqui tem a ver com o tanque. Isso aqui você tem que administrar recursos com o tanque. Então você aumenta a quantidade de recursos que você recupera no Heavy Attack. Porém, aqui vem a questão de você estar utilizando uma build Heavy. Você precisa estar com pelo menos 5 peças equipadas. Então, você só pega as duas últimas passivas se estiver com 5 peças equipadas. Essa aqui é a primeira, essa última aqui. Healing Received, você recebe 8% a mais de cura com as 5 peças. Se você for tirando, esses buffs vão descendo. Habilidade ativa, Unstoppable. Essa habilidade era até legal, mas ela teve rework que ficou uma porcaria. Essa habilidade aqui vai te dar o mesmo buff de Physical e Spell Resistance que praticamente toda a classe tem. Praticamente não, toda a classe tem uma forma de conseguir esse buff. Você vai queimar tua estamina para conseguir ele. E você ganha uma imunidadezinha knockback de 6 segundos. Você pode conseguir isso aí com uma poção, cara. E você se lasca que você perde ali mobilidade. Você fica colado no chão. Ó. 65% menos mobilidade. E no Morph, esse aqui, cadê? Reduz custo break free. E essa aqui aumenta a mitigação para cada peça de Heavy Armor. Se tiver com 6 peças de Heavy Armor, você mitiga 30%, equivalente ao Major Protection. Falei sobre isso aqui. Caraca, agarra no chão, muito horrível isso. Ai, velho, realmente você fica imóvel. Eu falei sobre essa questão da mitigação no vídeo sobre mitigação. Então dá uma conferidinha aí. Se bater alguma dúvida a respeito disso aqui, não aconselho utilizar isso. Então tá aí, uma conversa aí, não dá para ser muito breve, porque a gente tem que explicar o motivo de cada coisa que está utilizando. Sobre o Heavy Armor, o One-Handed Shield e o Destruction Staff. Então até o próximo vídeo, para a gente finalizar o assunto sobre equipamento. Depois eu faço um vídeo sobre build. Aí eu vou listar alguns sets, por que você está utilizando tal set, o que buscar nos sets para você estar fazendo alguma build relacionada a tanque. Então é isso aí, rapaziada, até a próxima, é nóis!